Boa tarde, meus irmãos. Agradeço a atenção de todos e quero convidá-los ao estudo da palavra nesse momento. Esperamos que seja muito agregador, que seja uma bênção para vocês. E nessa tarde, eu gostaria de estudar sobre esse tema: descortinando mistérios da oração. Descortinando mistérios da oração. Eu queria que você pensasse nesse texto comigo. Gênesis capítulo 4, versículo 26, diz assim: A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Meus irmãos, parece que aqui está nascendo a oração. Parece que aqui estão as pessoas começando a descortinar a realidade da oração, de falar com Deus. Parece. E eu queria pensar com vocês sobre isso. Como é que são esses mistérios da oração? Vamos entender o seguinte: se Deus é onipotente, se Deus ele tem a sua vontade que é soberana, e se Deus ele na sua sabedoria ele já viu todas as coisas que vão acontecer e já determinou aquelas que devem acontecer, para que então que nós precisamos orar? Eu sempre fiz esse questionamento comigo quando mais novo. E aí eu queria pensar aqui com os irmãos sobre isso, né? Na soberania de Deus, sua vontade perfeita e seus propósitos já estão determinados. Já que é assim, por que orar? E vamos pensar aqui em algumas razões, em alguns mistérios que existem na oração. Em primeiro lugar, nós aprendemos na Bíblia que nós oramos, entre outras coisas, para desenvolvermos comunhão, intimidade com Deus Todo-Poderoso. Entre outras coisas, nós oramos por isso, para desenvolvermos amizade, comunhão, intimidade com Deus. Se você vê a história de Daniel, você percebe que Daniel é chamado de muito amado. E uma das razões é a vida de oração que Daniel tinha com Deus. Vamos lembrar rapidamente? A Bíblia fala que quando há um decreto para que todos os sábios morressem, Daniel chama seus amigos e passam a noite orando. A Bíblia fala que em outras situações estava ali Daniel clamando ao Senhor. Quando tem um decreto para que ninguém clamasse a Deus nenhum, Daniel 3 vezes por dia, buscando a face de Deus como sempre fazia. Quando a gente olha para Davi, Davi foi um homem que demonstrou muita intimidade com Deus por meio da oração. Ele clamava ao Senhor, ele buscava a face do Pai. E acima de tudo, o exemplo maior, Jesus Cristo. O Senhor Jesus, enquanto homem na terra, ele desenvolvia uma vida de oração intensa. E a razão da oração era essa: intimidade com Deus, comunhão, cada vez conhecer mais o Senhor. Então, meus irmãos, num primeiro momento, num primeiro motivo, a oração é um meio de nós desenvolvermos intimidade com Deus Todo-Poderoso. Mas nós percebemos também, em algumas situações, que a oração é um meio de cura, que a oração ela é terapêutica, que a oração produz saúde emocional, produz saúde espiritual. A experiência de Ana. A Bíblia fala que Ana, em 1 Samuel, capítulo 1, ela estava com o coração amargurado, ela estava angustiada, e na sua amargura, na sua angústia, ela não queria nem comer. O seu esposo, por mais atencioso que fosse para com ela, não trazia a ela realização. Aí a Bíblia fala que ela entra na tenda do tabernáculo, ela entra no santuário, e ela começa a orar. E o texto fala que ela ora assim de uma forma tão intensa, que o texto termina dizendo assim: Ana se foi o seu caminho e o seu rosto já não era triste. Então, percebe? Além de desenvolver comunhão com Deus, oração é um meio de cura. A oração faz com que cicatrizes realmente sejam fechadas. Faz com que nossa alma tenha um refrigério tremendo, precioso. Meus irmãos, vamos ver então alguns motivos. Vamos ver então algumas outras razões e alguns mistérios. Por exemplo, nós sabemos que a oração, ela não é onipotente. Então, às vezes, as pessoas dizem que nós podemos todas as coisas por meio da oração, que a oração pode tudo. Não, meus irmãos, a oração não é onipotente.
onipotente é o Deus a quem nós oramos. O pessoal diz assim, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder. Eu entendo a motivação dessas colocações e tem um fundo de verdade. Nós sabemos que a oração move a mão de Deus. Então nós vemos isso na Bíblia, nós temos essa experiência, que Deus age muitas vezes por causa da oração do seu povo. Mas a oração não é onipotente. Onipotente é o Deus a quem nós oramos. No entanto, ainda que a oração não possa tudo, a Bíblia diz que a oração pode muito. Como é que a Bíblia fala? Muito pode em seus efeitos a oração do justo. Muito pode em seus resultados, em seus feitos, a oração do justo. Então, meus irmãos, a oração, ela não pode tudo, porque a oração não é onipotente. Onipotente é o Deus a quem nós oramos. Mas como a oração muitas vezes move a mão de Deus, ainda que a oração não possa tudo, a oração pode muito. A Bíblia fala que Ezequias estava com um decreto de morte. E, meus irmãos, quem trouxe esse decreto de morte foi Isaías, enquanto boca de Deus. Isaías chega a Ezequias e fala, olha, Deus mandou eu te dizer que a cama a qual você desceu, dela você não sairá, mas nela você morrerá. Aí Isaías sai. Ezequias vira o rosto para a parede e Ezequias começa a orar. E ele fala assim, Senhor, lembra que eu tenho sido teu servo. E aí, então, Deus manda dizer a Isaías, antes de Isaías sair do palácio. Deus manda Isaías voltar e dizer a Ezequias assim, olha, Ezequias, porque você se humilhou, porque você orou, porque você clamou, você vai ter mais 15 anos de vida. Observa, meu irmão, a oração não pode tudo, mas a oração pode muito. Até mesmo prolongar anos de vida. E vamos pensar um pouco mais. A Bíblia diz que Jó, ele teve a sua sorte mudada. E quando é que a sorte de Jó foi mudada? O texto fala que foi quando ele orava pelos seus amigos. No momento que ele estava orando, foi ali que a sorte dele mudou. E aí o que a gente percebe mais uma vez? A oração não pode tudo, mas a oração pode muito. E confiando no que a oração pode, vamos orar, vamos clamar e vamos confiar nos feitos da oração. Pensando um pouco além, nós vemos que por meio da oração, nós conquistamos uma coisa que se chama autoridade espiritual. Elias, ele vai reunir os profetas de Baal. E no que ele reúne os profetas de Baal, ele diz para o povo, se Deus é o Senhor, sirvam a Deus, o Senhor. Mas se é Baal, sirvam a Baal. E aí, então, ele faz um desafio. Ele diz, os profetas de Baal, 850, juntando com os de Azerá, eles farão sacrifício ao Deus deles. E eu farei um sacrifício ao Deus Todo-Poderoso. Eles vão clamar e eu vou clamar. Aquele que responder, esse é o Deus que deve ser servido. E aí a Bíblia fala que os profetas de Baal se reúnem e fazem o sacrifício, e oram, e pulam, e fazem de tudo. Não acontece nada. Aí Elias vai fazer o sacrifício. Ele restaura o altar. Ele faz todo um processo assim para dificultar a resposta, no sentido assim de encharcar o sacrifício. E então ele ora. E no momento que ele ora, ele diz assim, que hoje seja conhecido que o Senhor é Deus e que eu sou teu profeta. Ele termina de orar, o fogo cai. Ele termina de orar e o sacrifício é consumido por este fogo. Por meio da oração ficou testificado que o Senhor é Deus, louvado seja Ele. E por meio da oração ficou testificado que Elias é o profeta do Deus verdadeiro. Oração nos traz autoridade espiritual. Meus irmãos, nós podemos, diante das dificuldades, diante dos problemas, diante dos desafios, nós podemos dizer às pessoas, eu vou orar sobre isso. Nós podemos dizer, olha, eu vou clamar a Deus por uma resposta acerca disso. E nós podemos dizer às pessoas o seguinte, olha, Deus não tem compromisso em fazer tudo o que eu peço. Mas Deus tem respondido às minhas orações em muitas vezes. E eu vou buscar o Senhor para que Ele responda a oração sobre este assunto. Autoridade espiritual, meu irmão. A oração nos traz essa autoridade. Vamos ousar, vamos clamar e vamos testemunhar que Deus tem respondido o nosso clamor. Descortinando mistérios da oração. Indo além, a oração
nos sujeita à vontade de Deus. A Bíblia diz que a nossa carne não está sujeita à lei de Deus, e nem mesmo o pode estar. A nossa vontade, no primeiro momento, resiste à vontade de Deus. E como é que a nossa carne, como é que o nosso eu, como é que a nossa vontade pode ser dominada, pode ser sujeita à vontade de Deus? Meus irmãos, por meio da oração. Veja, Deus já nos domina pelo seu poder. Eu estou dizendo como é que nós podemos subjugar a nossa vontade à vontade de Deus. E nós subjugamos por meio da oração. A Bíblia vai nos dizer que Jacó, ele vai lutar a noite inteira com Deus. No primeiro momento fala que Jacó venceu. Mas quem foi que saiu mancando daquela luta? Foi Jacó. Jacó sai dali mais humilde. Jacó sai dali mais quebrantado. Porque por meio da oração, nós nos sujeitamos. A nossa carne é mortificada. A Bíblia diz que Paulo, ele vai clamar ao Senhor para tirar o espinho da carne dele. Clama a primeira vez e nada, a segunda vez e nada, a terceira vez Deus fala não e não mesmo. Aí Paulo diz assim, olha, muito me alegrarei nas tribulações, porque foi por meio das tribulações que eu aprendi a desfrutar uma esfera de graça que até então não conhecia. E eu só fui entender essa realidade quando eu orei, quando eu comecei a clamar. E foi clamando que Deus me respondeu. Então, meus irmãos, por meio da oração, nós sujeitamos a nossa vontade à vontade de Deus. Jesus Cristo no Getsêmani, ele começa a orar assim, dizendo, Pai, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice, passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E depois de se derramar diante do Pai em oração, ele levanta e diz, basta, a minha hora está chegada. Percebe que a própria vontade do Senhor Jesus, que não tem nada de carnal, nada de pecaminosa, ela foi sujeita à vontade do Pai por meio da oração? Indo além, meus irmãos, a oração faz com que coisas inéditas aconteçam. A oração faz com que coisas inimagináveis aconteçam. A primeira ressurreição da Bíblia foi a ressurreição do filho da viúva. E essa ressurreição se deu por meio da oração de Elias. A oração faz o inédito. Até então, ninguém nunca tinha ressuscitado. E por meio da oração de Elias, Deus se agradou em ressuscitar aquela criança. A oração promove o inédito na terra. A oração promove o inédito nas nossas experiências. E Deus, por meio da sua oração, pode fazer o inédito na sua vida, o inédito no seu casamento, o inédito na sua família. Confia nisso, meu irmão. Confia. A oração nos traz alguns desafios. E nesses desafios, é nós aprendermos que depender de Deus não tem receita de bolo. Não tem bula de farmácia. Não tem fórmula pronta. Depender de Deus é um processo que nós vamos conhecendo, desenvolvendo e aprendendo por meio da oração. Por exemplo, nós vamos ter aquilo que a gente vai chamar de oração online ou oração instantânea. Você ora e a resposta já vem imediatamente. Elias, quando ele vai pedir fogo, ele termina de orar e o fogo já desce. Aconteceu na mesma hora. Eu já tive experiências assim. Eu, quando adolescente, eu fui clamar a Deus por uma porta de emprego. E eu estava ajoelhado ali à beira do meu sofá, orando. E olha, meus irmãos, não demorou 15 minutos. Alguém bateu na minha porta para me oferecer o emprego. Oração online. Eu já tive experiência assim, talvez você já tenha tido alguma experiência assim. Mas veja, depender de Deus nesse processo é entender que nem sempre será oração online. Não vai ter esse protocolo de faz tantos Pai Nossos, tantas Ave Marias. Não. É realmente lidar com experiências novas. Ao mesmo tempo que Elias teve a sua oração online, respondida na mesma hora, a Bíblia fala que Isaac, ele queria ser pai, se casou aos 40 anos. Como a sua esposa era estéril, ele começou a orar pela sua esposa. E ele só foi pai aos 60 anos. Percebe? De 40 a 60 são 20 anos. Ele orou por anos e mais anos para que ele pudesse ser pai. Ao mesmo tempo que existe a oração online, aquela oração que é atendida na mesma hora, instantaneamente, também existe aquela realidade onde vai orar,
vai orar e vai precisar pagar o preço da perseverança na oração. Não é porque com Elias é sempre na hora. Não é porque com Isaac sempre demorava. É porque tem realidades que Deus, na sua sabedoria, vai responder na hora. Tem realidades que Deus, na sua sabedoria, vai usar a nossa perseverança para que a resposta aconteça. Por meio da oração, a gente começa a depender mais de Deus. Depender e entender que não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Meus irmãos, oração não é para os super-heróis da fé. Não é para aqueles que a gente acha que são mais espirituais. Não é para aqueles assim que de repente a gente acha que tem mais intimidade com Deus. Quando a Bíblia vai colocar Elias como exemplo de oração, Tiago diz assim, no capítulo 5, no verso 17 e 18. Diz que Elias era um homem semelhante a nós, sujeito às mesmas fraquezas, sujeito às mesmas dificuldades. Então Elias não era um super-herói da fé. Não era um homem que estava degraus acima de nós na sua caminhada. Não, semelhante a nós, com as mesmas fraquezas, com as mesmas dificuldades. Ele orou e Deus se agradou e respondeu. Ora, se com ele foi assim, um homem com fraquezas, por que eu preciso achar que eu, nas minhas fraquezas, Deus não vai me ouvir? Não, meu irmão, eu posso confiar nisso. Eu posso confiar que oração não é para super-heróis. O salmista disse assim: Deus, tu conheces a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nas nossas fraquezas, nas nossas limitações, clamemos e confiemos que o nosso Deus, que está acima das nossas fraquezas e limitações, ele vai responder. No entanto, saibamos disso. Oração não é para descompromissados. Oração não é para pessoas que não têm compromisso de piedade, de vida espiritual. Tiago vai dizer que Elias é um homem semelhante a nós. Mas um verso antes, no verso 16, ele diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode em sua eficácia a oração do justo. Quer dizer, ele vai falar de oração, mas antes de falar de oração, ele fala: confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Quer dizer, olha, pratica piedade, pratica quebrantamento, pratica confissão de pecado. E quando fala uns aos outros, você sabe que está pecando contra alguém, procura esse alguém e abre o coração com ele. Meu irmão, não permita que a sua oração seja bloqueada. Não permita que a sua oração seja interrompida. Lembra que é isso que Pedro fala na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7? Ele diz para o marido tratar a mulher com honra, para que a oração dele não seja interrompida. Confessai vossos pecados uns aos outros. Não deixe que nada interrompa a sua oração. Meus irmãos, pensando um pouco mais nessa questão, vamos entender também que quando a gente fala de oração, nós precisamos entender que tem propósitos maiores que precisam ser considerados. Existem propósitos maiores que a sua oração. Quando o Senhor não responde como pedimos, é porque Ele planeja fazer coisas ainda maiores do que nós pensamos. E aqui eu deixo aquele exemplo de Elias. Elias, 1 Reis capítulo 19, ele está angustiado, está deprimido, e ele fala com Deus que ele gostaria de morrer. Ele pede para partir. E Deus não atende a oração de Elias dessa forma. E aqui eu vejo duas coisas. Primeira é que Deus tinha um propósito maior para Elias. Vamos pensar daqui a pouco. E a segunda é porque Deus não atende oração covarde. Oração, Deus, eu quero morrer. Não é assim que Deus age. Ele não atende oração covarde. Mas ele tem um propósito maior quando não atende a nossa oração. Elias pediu para morrer. E não é curioso? Não é interessante saber que Elias não passou pela morte? Ele pediu para morrer. Ele falou: Senhor, basta, tira a minha vida porque eu não sou melhor que meus pais. Veja, outras coisas tremendas que Elias pediu, Deus atendeu. Elias pediu a ressurreição do menino, Deus atendeu. Elias pediu para não chover e Deus atendeu. Elias pediu para chover, Deus atendeu. Elias pediu fogo do céu e Deus atendeu. As orações de Elias, Deus vinha atendendo, atendendo, atendendo. Mas quando Elias pede para morrer, Deus não atende.
Tanto porque Deus não atende oração covarde, mas também porque Deus tinha um propósito maior para Elias. Não era para Elias morrer, era para Elias subir ao céu numa carruagem de fogo. E aí, meu irmão, entenda isso. Se nós realmente confiarmos no Senhor, se nós pagarmos o preço da oração, se nós buscarmos a Ele com piedade, ora, confiemos que o Senhor responderá nossas orações. E saibamos de uma coisa: quando Ele não responder uma oração, é porque Ele tem um propósito maior para as nossas vidas do que aquela resposta. É que Ele tem algo ainda maior do que aquilo que a gente achava que Ele iria fazer. Elias pediu para morrer, não aconteceu isso, mas aconteceu algo maior. Ele subiu ao céu numa carruagem de fogo, descortinando mistérios da oração. O Senhor, Ele age, o Senhor, Ele faz, e o Senhor realmente, Ele se agrada em, por meio das nossas orações, tanto fazer coisas especiais, quanto nos trazer lições especiais. Meu irmão, confia nisso. Fala que quando Enos nasceu, começou a invocar o nome do Senhor. Quando é que você vai começar a invocar o nome do Senhor com mais profundidade? Quando é que você vai começar a invocar o nome do Senhor com mais intimidade, com mais sede, com mais busca? Que seja a partir de agora, que seja hoje. Disponha-se a descobrir mais e mais os mistérios da oração. Era essa palavra que eu queria trazer hoje. Espero que tenha sido uma bênção na sua vida. Um carinhoso abraço. Até mais.